Bom, quais os impactos que a pandemia produz na saúde mental dos idosos? No caro Thaleton, nós já temos alguns estudos sendo publicados em relação a isso. Então, eu vou citar de maneira ampla, viu, meu caro? Um agravamento dos quadros de depressão. E a partir do momento em que esse agravamento dos quadros de depressão ocorre, sem dúvida nenhuma, é um fator de risco extremamente grave para a ocorrência de suicídio. Tá? Então, a pandemia, nós vamos ter, eu costumo falar, né, nos últimos meses, sobre duas vertentes de prejuízos que a pandemia tem causado. A primeira vertente é a vertente, vamos dizer assim, biológica propriamente dita. Hoje em dia, nós sabemos, tem muitos artigos sendo publicados, muitos não, mas enfim, temos mais artigos sendo publicados recentemente descrevendo os impactos da infecção pelo SARS-CoV-2 no sistema nervoso. E alguns dos impactos dessa infecção do SARS-CoV-2 no sistema nervoso têm repercussão neuropsicológica. A gente tem alguns trabalhos demonstrando isso já, que as pessoas eventualmente podem vir a apresentar alterações em algumas estruturas do sistema nervoso, que por sua vez vão produzir alterações neuropsicológicas que comprometem a capacidade e a autonomia do indivíduo. E questões relacionadas a funções executivas, né? Tomada de decisões, interpretação e, evidentemente, estruturas relacionadas à ansiedade, exacerbação ali do funcionamento do eixo hipotálamo e hipófise adrenais, em função da hiperativação da amígdala e por aí vai, gente. Uma série de fatores biológicos que são causados pela própria infecção. Todavia, tem a segunda vertente. A segunda vertente é psicológica. E ela está relacionada, mais uma vez, a fatores psicossociais. A forma com a qual o controle da epidemia foi efetuado em vários países, e aqui, evidentemente, que eu não vou entrar no mérito se foi a forma adequada ou se foi inadequada, eu vou comentar acerca das consequências psicológicas das medidas. As medidas tomadas foram extremamente prejudiciais para a saúde mental das pessoas. Extremamente prejudiciais. Meus caros, isolamento social é algo que, por definição, produz prejuízo psicológico. As pessoas, elas precisam ter interação com outras pessoas. Aí, no caso específico dos idosos, vamos relembrar, antes da pandemia, já havia desconexão social. Com a pandemia e a adoção das medidas de distanciamento, isolamento, em alguns países até mesmo quarentena propriamente dita, os idosos ficaram absolutamente isolados. Vi muitas pessoas comentando sobre, inclusive, o próprio Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, na sua vertente de saúde mental, chegou a publicar, né, uma cartilha falando da importância de utilização de meios eletrônicos e tudo mais. Meus caros, os meios eletrônicos não substituem o contato pessoal. Muitas pessoas ficaram, de certa maneira, muito esperançosas. Ah, mas o uso da internet e tal. Gente, não. Lembrem-se, o trabalho da minha colega mostrou que o número de pessoas que adquiriram determinados sintomas depressivos e ansiosos foi menor do que aqueles que não tinham grupos nas redes sociais, na internet. Mas não significa que essas pessoas não foram muito afetadas. Então, o que a pandemia está ensinando para nós é que a ideia de o contato à distância supre necessidades psicológicas não é totalmente verdadeiro. Existem elementos, né, de interação pessoal que parecem que são indispensáveis, principalmente para os idosos, no sentido de garantir essa qualidade de vida, né? E o idoso, ele vai entrar também nessas eletrônicos e ele não tem contato, então ele não sabe mexer. Tudo que está na internet ele acha que está certo. Daí Exatamente. começa um monte de conspiração,
que viu um vídeo de uma pessoa que falou das vacinas, que não sei o que lá, e Isso. começa um monte de coisa que vai prejudicando também, porque não tem contato, então acha que o que está na internet é verídico e piora mais ainda. E esse aspecto, Júlia, era o que eu ia comentar logo na sequência, né? Que além da questão do isolamento social, né, distanciamento, quarentena, etc., depende do local, nós tivemos os problemas informacionais, vamos dizer assim. A abordagem que os meios de comunicação de massa tiveram em relação à pandemia foi uma abordagem, hoje em dia nós sabemos, sensacionalista, extremamente exagerada. Nós tivemos influências políticas. Vejam, isso para os jovens já produz problemas de saúde mental. Imagine para os idosos, como a Júlia muito bem ressaltou. Os idosos, de forma geral, não têm a habilidade e o conhecimento para obter informação descentralizada e distribuída na internet. Ou seja, eles não têm a capacidade de buscar canais independentes de informação. Então, eles ficam focados ou naquilo que os meios de comunicação de massa tradicionais trazem, né? Televisão, jornal, e os seus sucedâneos, ou seja, o portal de informações do antigo jornal que o idoso lia anteriormente. Aí o idoso continua assistindo o telejornal, e aí ele sai do telejornal da TV aberta e passa para o canal de notícias na internet. Então, o excesso de informação, muitas vezes passado, volto a insistir, de maneira sensacionalista, pouco informativa, muito mais voltada, né, para um processo até de aterrorizar as pessoas ao invés de informá-las, leva os idosos a se assustarem. E nós sabemos que a partir do momento em que a pessoa se vê assustada, ela começa a desenvolver quadros de ansiedade, e da ansiedade para a depressão é um pulo, né? Não sei se vocês vão se recordar, mas eu dizia para vocês lá na disciplina de comunicação 2 que a melhor maneira de se dar uma má notícia é apresentar fatos e consequências. Fatos e consequências. Nunca opinião. O que mais nós vimos na abordagem dos meios de comunicação de massa sobre a pandemia foi a apresentação de opiniões. Raramente nós vimos fatos e consequências. Como a Júlia muito bem citou, né? O idoso, como ele não sabe obter informação de forma descentralizada e distribuída na internet, ele vai lá, chega no grupo do WhatsApp, aí alguém manda lá o vídeo da pessoa que está dando uma opinião sobre a vacina XYZ bolinha. Mas esse mesmo idoso não é capaz de, utilizando a internet, ele acessar a página da Anvisa para ler a bula da vacina, por exemplo. Lá ele vai ter informação de fato e consequência. Ele não consegue ir buscar informação em sites científicos de fato. Os sites das diferentes entidades médicas, né? E até mesmo buscar filtrar na internet aqueles canais de informação médicos e não canais de informação de pessoas que muitas vezes estão difundindo opiniões e não fatos e consequências. Tá? Meu caro Jober, exatamente. Uma das grandes vantagens da internet é justamente a possibilidade que as pessoas têm de se livrar da informação centralizada. Os idosos, de forma geral, não sabem como lidar com isso. Então, eles ficam o tempo todo sendo expostos. Tanto é que uma das recomendações que passou a ser dada, né, Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, várias associações brasileiras, várias entidades médicas brasileiras, né? Eu mesmo fiz isso com vários dos meus pacientes. Proibido assistir coisas de Covid na televisão. É proibido. É proibido, não pode. Por quê? Porque a pessoa vai se intoxicando, meus caros. Como não é apresentado fato e consequência, mas sim opinião, o que acontece? A pessoa, ela começa a ver o mundo de uma maneira... Lembra daquela ideia da percepção que eu falei para vocês? A pessoa começa a desenvolver a seguinte percepção. Estamos vivendo o apocalipse. Estamos vivendo o fim da humanidade.
Sendo que, na verdade, a informação que tem que ser passada para a pessoa são fatos e consequências desses fatos, para que a pessoa possa tomar as decisões necessárias para se prevenir, para eventualmente, né, agir de uma maneira autônoma, né, meus caros? É mais ou menos por aí. Cláudio, mas eu vejo que tem pessoas que parece que gostam de procurar, tipo, essas coisas de notícia, gosta de falar, tipo, eu quero dar a má notícia primeiro. Não sei, Exatamente. pesquisa tragédia. Eu tenho uma conhecida que ela liga no... não no cemitério, onde vela, esqueci o nome agora, para saber quem morreu. E é uma coisa assim, que para mim, o que vai acrescentar na vida dela? Às vezes ela nem conhece todo mundo, assim, pra... Eu vou citar um exemplo, Júlia, que não está relacionado à pandemia, então não está relacionado diretamente à pergunta excelente, né, que a Natália fez, e a sua reflexão que você tá fazendo, Júlia, mas que ajuda a gente a entender um pouquinho disso. A importância que nós damos para as coisas que estão longe de nós e a pouca importância que nós damos para aquilo que está na nossa esfera de ação. Então, o que eu gosto muito de refletir com os meus pacientes? Eu gosto muito de perguntar para eles assim: gente, vocês estão sabendo das novidades do mundo? E olha que interessante, a maioria acha que eu estou puxando papo, né? Mal sabem eles, mal sabem elas, que é uma armadilha. E aí teve uma paciente, esse caso, né, essa anedota que eu vou contar para vocês agora, a paciente virou e falou assim: tô sabendo, Cabul caiu, e o Talibã tá lá, e não sei o quê. Então o Talibã, ele reocupou, né, o Afeganistão e tal. Deixa eu perguntar uma coisa. Você tem irmãos? Aí a pessoa virou e falou assim: tenho um irmão. Como é que tá o seu irmão? Aí a pessoa ficou assim: nossa, tá aí, ó, uma pergunta interessante. Faz um tempo que eu não falo com meu irmão. Você tem pais ainda vivos? Tenho. Eles moram perto de você? Não. Como é que eles estão? Não sei. Aí eu questiono. Tá vendo como você sabe que o Talibã ocupou Cabul, mas você não sabe da sua família? Ou seja, as pessoas estão preocupadas com um distante e mal sabem da sua esfera de influência, né? O pessoal está preocupado com questões nacionais e as pessoas mal sabem o que acontece na rua delas. E no caso específico dos idosos, gente, o que acontece? É importante que eles, como eu falei para vocês, certas crenças cristalizadas são muito difíceis de serem modificadas. Muito difíceis de serem modificadas. Então, por exemplo, se eu falo para um paciente meu, de 25 anos de idade, você vai desligar a sua televisão e você não vai mais ligar. É ordem. Não vai. Prescrição psicológica. É para a sua saúde mental. Eu não vou fazer isso com um idoso de 95 anos que passou a vida inteira dele assistindo um determinado telejornal numa certa hora, porque isso é a tradição dele, é o momento que ele se diverte, é o momento em que ele gosta de ficar brigando com a televisão. Quem conhece idoso na família, né? Toda família tem alguém que fica lá discutindo com a televisão. Aí você vai virar para essa pessoa com 95 anos, nós vamos desligar essa televisão aqui, eu vou te ensinar a procurar informação. Não é assim que funciona, gente. Você vai produzir muito mais prejuízo fazendo isso. O que você tem que fazer, na verdade, é buscar conversar com essa pessoa. É buscar tirar essa pessoa da bolha informacional. Mas você não vai tirar a diversão, vamos dizer assim, que a pessoa tem, porque ela é idosa. Né? Então, eu vejo também que a pessoa idosa, ela importa bastante com a religião, mas não é só o que está na Bíblia, essas coisas, é o que o pastor, o padre fala, e tem líderes, né, religiosos que falam coisas absurdas de fake news e eles vão levando mais em conta isso mesmo, nem pesquisa nada também. Aí, nesse caso, Júlia, é como eu estava comentando, né? A ideia é sentar e conversar com o idoso. Por quê, gente? O nosso objetivo
não é fazer com que o idoso mude as suas crenças políticas, suas crenças religiosas, etc. A nossa função é dar atenção para o idoso.